Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de matemática do nono ano, certo? Leia os esclarecimentos da comunidade, certo? Que motiva a razão dessas aulas, tá bom? Pause o vídeo para você prosseguir, para você poder ler, perdão. Bom, o conteúdo dessa aula nós vamos trabalhar sistema de equações do segundo grau, que já foi um assunto que nós abordamos, mas que eu vou sentir necessidade mais à frente. Portanto, eu estou só fazendo uma breve revisão do que a gente já viu, que foi um dos nossos último ou penúltimo conteúdo, tá bom? E nós vamos empregar o método da substituição. Então, considere o sistema, né? Um sistema de equações é um sistema composto por duas ou mais equações, certo? Onde o número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas para você poder ter uma solução no conjunto dos números reais. Por exemplo, observe esse sistema aqui. Resolver um sistema de equações de segundo grau é encontrar uma ou mais soluções que satisfaçam todas as equações dadas. Assim, resolva o sistema de equações a seguir. Nós temos aqui um sistema que é denotado por essa chave, certo? Onde eu tenho que x mais y vale 2 e 4 vezes x vezes y vale 3. Então, inicialmente, como nós vamos empregar o método da substituição, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nomear as equações. Essa primeira equação aqui eu vou chamar de equação 1. E a outra, né, a de 4x y igual a 3, vou chamar de equação 2. Como estamos empregando o método da substituição, nós vamos isolar uma das variáveis, pode ser o x ou o y, mas nós vamos fazer a preferência pelo x aqui. Se x mais y é 2, então eu posso escrever que x é 2 menos y. O que nós fizemos? Pegamos o y, que é positivo aqui no primeiro membro da equação, e passamos para o segundo membro. Ao passar, ele passa negativo. Nós chamamos esse processo de passar o termo de uma equação de um lado da equação para o outro de transposição de termos. Então, nós fizemos a transposição do termo mais y para o segundo membro da primeira equação, né? Fizemos o isolamento desse x. Então, 4xy é igual a 3, na segunda equação, nós vamos substituir o valor de x pelo valor que nós isolamos aqui de x, que é 2 menos y. Observe aí que está em vermelho. Então, 4 que multiplica 2 menos y, que multiplica o y é igual a 3. 4, esse 4, perceba aqui o seguinte. Né? Perceba que eu cometi um erro ali de digitação, né? Que pode ser resolvido agora mesmo. Botei aqui um 20, não sei por que apareceu um 20, tá? Mas é um 2. Estou só fazendo a correção aqui, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Então, nós temos, o 4, ele vai multiplicar o 2, né? E o 4 vai multiplicar o menos y, vezes o y igual a 3. 4 vezes 2, estou denotando aqui. E 4 vezes menos y, estou denotando aqui, vezes o y externo aqui, igual a 3. 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes y é 4. O y vai ficar negativo. Tudo isso ainda multiplicado pelo y aqui de fora, né? Igual a 3. Agora, o y aqui fora, ele vai multiplicar os termos dentro desses parênteses. Então, o y vai multiplicar o 8, gerando 8y. O y vai multiplicar o menos 4y, que vai gerar menos 4y quadrado. Pois y vezes y é y quadrado. O resultado é igual a 3. Observe bem que nós vamos ordenar os termos dessa equação para ficar mais próxima à forma normal da equação do segundo grau, né? Então, nós vamos ter, menos 4y quadrado, termo de maior grau aqui, né, da equação, mais o 8y, peguei o 3 que está no segundo membro, trouxe para o primeiro, então, menos 3 igual a 0. Então, aqui nós temos a equação do segundo grau na sua forma normal, né? Então, nós vamos dar início a outra parte. Com a equação em si, olha só, com a equação em si, a gente pode multiplicar essa equação por menos 1, não que você não queira ou queira fazer isso. Só que ao multiplicar a equação por menos 1,
nós temos a troca de todos os sinais da equação, tá certo? Então, ó, o menos 1, ele, ao multiplicar o menos 4y², nós vamos obter 4y². O menos 1 multiplicando o mais 8y vai obter menos 8y. E o menos 1 multiplicando o menos 3 vai obter o mais 3. Menos 1 multiplicando 0 vai ser 0. Tá? Essa equação do segundo grau, ela apresenta o coeficiente A positivo. Eu acho mais interessante para trabalhar. Mas se você quiser trabalhar aqui, a partir da primeira equação, né? A partir da primeira equação não vai ter problema nenhum. Só que eu prefiro trabalhar com o A positivo, tá certo? Agora, ó, de posse da equação, né? De posse da equação aqui, ao meu ver, melhorada, tá? Nós vamos identificar os coeficientes dessa equação. Lembrando que o coeficiente A, ele acompanha o termo ao quadrado. Então, o A só pode ser o 4, coeficiente 4, coeficiente numérico. O B acompanha a outra incógnita de grau 1. Então, o B só pode ser o menos 8. E o C, que é o termo independente, deve ser o 3, tá? Então, vamos calcular o discriminante da fórmula de Bhaskara, que é o famoso delta, certo? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, delta vai ser, ó, o B é menos 8, então vou ter menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 4, como você pode ver, e o C é o valor 3. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, vai dar 64 positivo. Repetir o menos aqui, que só tem 1. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 3 é 48. 64 menos 48 dá 16. 16, só lembrando vocês que quando o delta ele é maior que zero, né, existirão duas raízes reais e distintas, tá? Bom, agora que nós conhecemos o valor do delta e sabemos que existem duas raízes reais distintas, nós vamos aplicar a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui, ó, y igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso aqui dividido por 2a. Como nós temos os valores aqui, ó, de A, B e C, vamos fazer a substituição aqui, ó, menos, o menos da fórmula, tá? Menos 8, que é o valor do B. Dois menos não podem ficar juntos, por isso que tem que envolver aqui com os limitadores, que são os parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta é 16, então raiz quadrada de 16. Tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente A. O A é 4, então 2 vezes 4. O menos aqui implica na mudança de sinal do menos 8, ou seja, esse menos com o menos daqui acaba gerando esse 8 positivo. Mais ou menos, raiz de 16 é 4, tudo isso dividido por 8, que é 2 vezes 4, tá? Aqui, ó, fazendo as simplificações, vou eliminar os parênteses e o sinal de mais aqui do 8, ficando só com 8. Mais ou menos 4, tudo isso dividido por 8. Então, y é 8 mais ou menos 4 sobre 8. Se nós separarmos aqui as duas raízes, y' e y duas linhas, nós vamos ter para o y' o valor positivo e para o y duas linhas o valor negativo. Então, nós vamos ter, ó, 8 mais 4 sobre 8. 8 mais 4 é 12, 12 sobre 8. Se nós dividirmos aqui por 4 e aqui por 4, 12 dividido por 4 será 3, 8 dividido por 4 será 2. Mas por que que eu tive que dividir? Porque você sempre tem que simplificar uma fração, tornando-a irredutível. A fração 3 meios aqui, ela é irredutível. Então, com isso, nós achamos o valor do y'. Vamos atrás agora do valor do y duas linhas. 8 menos 4, porque quando é x, y', eu uso o valor positivo. Para o y duas linhas, eu utilizo o negativo. 8 menos 4 sobre 8 vai ser 4 sobre 8. Dividindo por 4 e por 4, eu vou ter 1 sobre 2. Então, olha, nós descobrimos o valor de y', que é 3 meios, o valor de y duas linhas, que é 1 meio. Agora, devemos substituir esses dois valores que nós encontramos aqui na equação na primeira equação, aquela equação na qual nós isolamos o termo x, né? Então, ó, x mais y é igual a 2, a primeira equação.
Se x mais y é igual a 2, e se eu trocar aqui o y pelo 3 meios, que é o primeiro valor, é o y', eu vou ter x mais 3 meios igual a 2. Tá? Se eu pegar o 3 meios que está no primeiro membro e passar para o segundo membro, ele vai passar negativo. Então, vai ficar ó, x isolado no primeiro membro igual a 2 menos 3 meios. Né? Olha, vocês percebem aqui esse denominador 2. A maioria de vocês não gosta de trabalhar com frações. Então, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar toda a equação pelo MC da equação, que é o 2. Quando eu faço isso, o denominador 2 ali, do último termo da equação, ele desaparece. Quer ver? Ó? Quando eu fizer aqui, ó, 2 vezes x, eu vou ter 2x. Quando eu fizer 2 vezes 2, eu vou ter o 4 aqui. Ó. Quando eu fizer 2 vezes 3, eu vou ter 6. E 6 dividido por 2, eu vou ter 3, tá? Então, aqui eu tenho 1 menos 3, tá ok? Então, pronto, eu fiquei com 2x igual a 4 menos 3. Então, 2x é igual a 1. 4 menos 3 é 1. Esse x que nós vamos obter aqui, ele se refere ao y'. Então, ele vai ser o nosso x', vai ser 1 meio, tá? Agora, fazendo o mesmo processo que nós fizemos aqui para o y duas linhas, que é 1 meio, né? Então, x mais y é 2, continuo trabalhando na primeira equação. X mais 1 meio, que é o nosso y, é igual a 2. Esse 1 meio vai fazer a transposição de termos para o segundo membro. Transpor um termo é passar o termo de um lado da equação para o outro, ou de um membro da equação para o outro. Né? Em seguida, nós vamos multiplicar tudo por 2 a fim de cancelar o denominador. Processo idêntico ao que fizemos nessas duas equações aqui, tá? Ora, eu vou ter, então, 2x igual a 3. Como? Quando eu multiplicar tudo por 2, aqui eu vou ter 2x. Quando eu multiplicar esse aqui por 2, eu vou ter 2 vezes 1, que é 2. 2 dividido por 2 é 1. Eu passarei para cá menos 1. É por isso que aqui apareceu um menos 1, tá? E aqui eu vou ter que também multiplicar por 2, portanto, terei um 4, né? Acho que aqui a ordem da equação tá invertida aqui. Deixa eu só mudar aqui, por gentileza. Só coloquei na ordem ao contrário, né? Coloquei uma sobre o outro. Na verdade, essa é a primeira equação, tá bom? Voltando aqui para o modo de apresentação. Então, nós temos aqui, ó, o 2x, que eu já tinha mencionado, o 4 menos 1. 4 menos 1 vai ser 3. Então, 2x igual a 3. O 2 que está multiplicando o x passará para cá, dividindo. Então, o x, que eu estou fazendo referência aqui, vai ser o x duas linhas, já que eu empreguei o y duas linhas. Então, x' é 1 meio, x duas linhas é 3 meios, tá? Obtemos dois valores para x, eu já mostrei aqui, já fiz a dedução passo a passo, né? O slide anterior, ele ficou faltando algumas etapas, então eu reescrevi aqui, mas considerando agora que x' é 1 meio e x duas linhas é 3 meios. Ou seja, aqui nós temos as mesmas deduções do slide anterior, com a diferença que aqui no segundo, né, eu estou exemplificando, estou reforçando mais a operação que eu fiz aqui na primeira parte aqui, né, nessa primeira parte aqui, tá? Então, prosseguindo. Se x' é 1 meio, nós fizemos as contas, descobrimos o y' é igual a 3 meios. Y', na verdade, se você observar, quando o y' for 3 meios, o y' vai ser 1 meio. E quando o x duas linhas for 3 meios, é porque o y' associado a ele é 1 meio, né? E a gente tem aqui o conjunto de solução, ó, formado por dois pares ordenados. O primeiro par ordenado, como eu acabei de falar para vocês, ó, quando o x for 1 meio, lembrando que o primeiro termo de um par ordenado é o x e que o segundo termo é o y, tá? Quando o x é 1 meio, o y é 3 meio. Já quando o x for 3 meios, o y é 1 meio. Isso não é um caso constante em todo o sistema de equação do segundo grau, mas por coincidência foi nesse aqui, tá certo? Eu sugiro que você repita todo o processo. Pause o vídeo, etapa por etapa, e reconstrua o processo. Bom, eu vou deixar aqui alguns exercícios para você praticar.
Mostre que o pó ordenado 3, 2 é a solução do sistema. O que você vai fazer? Resolver esse sistema e sua solução tem que ser o x igual a 3 e o y igual a 2. O professor só vai ter uma solução? Não sei. Quando você resolver o sistema aqui, você pode ter uma ou mais soluções, tá certo? Aqui nessa questão, eu estou pedindo apenas para mostrar que o par ordenado 3, 2 é a solução do sistema. Eu gostaria que você resolvesse o sistema, né? Mas se você quiser optar por substituição, você também resolve rapidamente o sistema. Nós sabemos o valor de x, que é 3. Sabemos o valor de y, que é 2. Então, se você substituir o x por 3 e o y por 2, aqui vai ficar 3 vezes 2, que é 6. E 6 menos 6 é 0. Portanto, essa primeira equação está correta. Como o x é 3, ó, 3 vezes 2 é 6. Aqui dá 6. Ó, esse primeiro aqui dá 6. Como o y é 2, 3 vezes 2 também é 6. O 6 daqui mais o 6 daqui resulta em 12. Então, quer dizer que 3 e 2 realmente é uma solução dessa equação. Mas eu prefiro que você resolva. O sistema dá 2, ó, determine dois números cuja soma seja 8 e cujo produto seja 15. Vamos supor que os dois números sejam A e B. Então, se eu somar A mais B, vai dar 8. Então, A mais B é igual a 8. E cujo produto seja 15. Se eu fizer A vezes B, o resultado tem que ser 15. Resolver esse sistema, suas respostas têm que ser 5 e 3. Tá? Na terceira, mostre que o par ordenado 10 e 15 é a solução desse sistema. Prefiro que você resolva o sistema, mas pode fazer também por substituição. E na quarta, encontre a solução positiva desse sistema. Caso você tenha algum problema mais relevante, deixe aí no comentário, informe qual foi a parte, tire uma foto bem nítida, com letra bem legível, para que a gente possa dar uma conclusão a isso, dar um ponto de apoio a você. Agora, não fique pensando que eu vou simplesmente resolver porque você pediu. Ah, não consegui. Tem um livro, consulta a internet, lê isso aqui de novo, consulte o seu material, existem muitas opções, certo? Repita a aula quantas vezes forem necessárias. O quarto sistema aqui, ele é um pouquinho mais complicado, mas não é difícil de ser resolvido não, tá certo? Como atividade, eu estou deixando para você revisar as páginas 49, 50 e 51 do seu livro de matemática, certo? E para casa resolver a atividade abaixo. Ó. São apenas duas questões, mas aquele pequeno grupo lá, o anterior, esse grupo aqui, né? Então, não tem nada que seja assim impossível de você resolver. Lembrando, esse conteúdo ele não é restrito ao nono ano. Ele é um conteúdo que vai lhe seguir durante toda a sua vida estudantil e você já precisa sair do nono ano sabendo resolver um sistema de equações, tanto de primeiro grau, que foi objeto de estudo lá do oitavo, quanto de segundo grau, que agora é um objeto de estudo do nono ano, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, e esperamos em breve nos encontrar novamente, tá certo? Tchau, tchau para vocês.